Oi, gente. Vamos falar agora sobre o sistema somatosensorial. Então, disso a gente precisa entender que a gente vai ter 4 sentidos envolvidos nessa parte somatosensorial: o tato, a temperatura, a dor e a posição do corpo. Nessa aula a gente vai falar sobre o tato, né, que são os mecanorreceptores. Você vai sentir pressão e o toque na sua pele, a temperatura e a dor. A parte da posição do corpo a gente vai ver no controle medular do movimento, que é a próxima aula. Então, a gente vai ter no nosso corpo espalhado vários receptores para sentir o tato, a temperatura, a dor e a posição do corpo. E esses receptores vão receber o estímulo e passar esse estímulo para frente até chegar lá no córtex. Então, a gente vai ter mecanorreceptores que vão sentir a compressão mecânica ou estiramento, então a sensação do tato. Os termorreceptores, que são responsáveis por sentir a alteração da temperatura, e os nociceptores, que são responsáveis por sentir danos físicos, né? É a dor. Os receptores responsáveis pela posição do corpo, a gente vê na próxima aula. Então, começando pelo tato, né? Os mecanorreceptores. A gente vai ter 6 tipos principais, e aqui não tem muito o que fazer, né? Tipo, é meio que decorar o que cada um, a característica de cada um. Na minha prova, eu lembro que acho que caiu uma afirmativa sobre isso apenas, mas eu lembro já de ter visto, de ter ouvido falar assim, de que caiu mais questões disso em anos passados. Então, só se atentar a entender se o mecanorreceptor ele vai ser lento, ele vai ter uma resposta mais lenta e contínua, ou se ele vai ser um receptor que vai sentir o toque rápido e vai passar essa informação de forma rápida. Então, separando a resposta lenta, a gente vai ter os discos de Merkel e as terminações de Ruffini. Então, o que a gente tem que saber desses dois, praticamente, é que eles recebem sinais que são mantidos por um tempo, ou seja, tipo, o toque contínuo. E eles têm uma resposta mais lenta. Então, é isso que a gente tem que guardar. Disco de Merkel e terminações de Ruffini, resposta lenta. O corpúsculo de Patini vai ser a compressão local rápida. O corpúsculo de Meissner também vai ser uma detecção rápida. E o receptor do folículo piloso também vai ser rápido. Então, esses 3 são rápidos. E as terminações nervosas livres, elas vão detectar tato, pressão, mesmo se o estímulo for leve. E uma coisa importante da gente saber aqui é que essas terminações livres são também os receptores para dor. Então, eu lembro que caiu uma questão na minha prova falando que receptor para dor possuía uma estrutura em cápsula, como essa aqui, por exemplo. Então, estava falso. São terminações nervosas livres sobre a pele. Então, como que vai acontecer essa ida do sinal lá da pele, falando dos mecanorreceptores, para a gente sentir o tato, até o sinal chegar lá no córtex. Então, a gente tem aqui o receptor sensorial, que vai sentir esse toque, essa pressão, e dele a gente vai ter saindo fibras nervosas, que vão se dirigir para a medula. Então, como que vai acontecer isso? Qual que é o tipo de fibra que a gente tem responsável por essa via aqui dos mecanorreceptores, do tato? A gente tem uma classificação de 4 tipos de fibra, 4 tipos de axônios. O A-alfa, o A-beta, o A-gama e o C, ou também classificados em grupo 1, 2, 3 e 4. Nesse caso aqui dos mecanorreceptores, que vão ser responsáveis pelo tato, a gente vai ter esse tipo de fibra aqui, que é a beta.
Então, esse aqui é o tipo de fibra com maior calibre e com mais bainha de mielina. E esse aqui, o 4, é com menor calibre e tem ausência de mielina. Então, quanto mais calibroso e mais mielina eu tenho, mais rápido é passado a informação. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, que os mecanorreceptores responsáveis pelo tato, a gente vai ter essas fibras A beta, que são um pouco mais rápidas, e no caso da temperatura e da dor, a gente vai ter a gama e a C, que são menores, né, menor calibre, e que passam o sinal de uma maneira mais lenta. A fibra saiu ali do receptor, depois que o receptor foi sensibilizado, a informação está passando. Para onde que essa fibra vai? Ela vai para o dorso, para a parte dorsal da medula espinhal. Então, lá na anatomia da medula, né, vocês estão vendo em neuroanato, a gente tem a parte lá de trás, a parte posterior, chamada de dorsal, e a parte aqui da frente, que é a parte ventral. Eu acho que vocês estão tendo aula com o Matoso, eu cheguei a ter algumas aulas com ele, mas essa aula de medula eu tive com a Gabi, e ela falou uma coisa para ajudar a gente a guardar isso. Então, a gente vai ter a parte motora e a parte sensitiva. O que é mais importante para a gente, no caso de um trauma, por exemplo, se a gente for atingido nas costas e sofrer um trauma na medula? O que é mais importante a gente conservar? A sensação ou a parte motora? A parte motora é mais importante. Então, se a gente tiver que escolher entre ficar com a sensação ou a parte motora acaba sendo mais importante. Então, em termos evolutivos, essa parte motora, ela acabou ficando aqui nessa parte da frente. As fibras motoras ficam nessa parte ventral, que está mais protegida, está voltada lá para o nosso abdômen. Já a parte que está voltada para as nossas costas, a parte dorsal, é a parte sensitiva, que está menos, ainda que esteja bastante protegida ali pelos ossos, é uma parte que está mais vulnerável caso a gente venha a sofrer um trauma. Então, é uma forma de lembrar que as fibras sensitivas, elas vão para a raiz dorsal. Quando chega ali na raiz dorsal, elas entram e inervam alguns núcleos ali da medula. O corpo celular dessas células sensoriais, ele está na parte de fora da medula, ali no gânglio da raiz dorsal. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter o axônio entrando ali na parte dorsal, e depois que ele faz sinapses com alguns núcleos ali da medula, na parte cinzenta, que é a parte do centro, a gente vai ter a saída de algumas fibras que vão acender a medula até chegar lá no bulbo. Então, o nosso objetivo é chegar no córtex. Eu entrei pela medula e eu vou seguir de forma ascendente até eu chegar no córtex. Como que vai ser essa subida? Vai ser de forma ipsilateral, ou seja, o que é isso? Se eu tenho ali um receptor do lado direito do meu corpo, que foi sensibilizado, ele vai entrar pela parte direita da medula e vai ascender até o bulbo pela parte direita. Então, é ipsilateral. No caso dos receptores de dor e temperatura, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai ter uma via contralateral. Então, eles entram pela medula, fazem a decusação e sobem pela medula de forma contralateral. Nesse caso dos mecanorreceptores dessa via para tato, a gente tem que saber que é de forma ipsilateral. Então, eles ascendem pela medula até chegar lá no bulbo. Lá no bulbo, eles vão inervar esses núcleos da coluna dorsal do bulbo. Saem dali alguns neurônios que vão fazer essa decussação a nível de bulbo, pelo leminisco medial. Então, eles formam essa via do leminisco medial.
Isso também é importante a gente ter na cabeça, que os mecanorreceptores, que são para tato, eles ascendem pelo leminisco medial. Então, a decusação aqui ela vai acontecer no bulbo, e a partir do bulbo começa a ser contralateral. Do bulbo se dirige para o tálamo, que é a porta de entrada para o córtex, então tudo que está indo para o córtex passa aqui pelo tálamo antes, e no tálamo ele vai inervar o núcleo ventral posterior. Depois que sai do tálamo, se dirige para o córtex somatosensorial primário. Como que é esse córtex? Ele está lá no giro pós-central, então a gente tem ali aquele sulco central, que é aquele principal que passa ali no encéfalo que a gente consegue ver. Atrás dele a gente vai ter o giro pós-central, que é o responsável por processar essa informação somatosensorial. Ali nesse córtex, nessa parte do somatosensorial, cada área ali vai ser responsável por sentir uma parte específica do corpo. Então, isso é chamado de somatotopia cortical, também é conhecido como músculo de Penfield. Então, ali a gente vai ter os giros, e cada região vai receber os sinais vindo de receptores específicos de cada parte. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a sensação vinda do pé, da perna, aqui da mão, aqui do rosto. E conforme cada região for mais sensível, a gente vai ter uma área maior e que trabalha mais. Então, aqui está representado essas partes maiores, porque a gente tem mais sensação nessa parte, e essa parte do córtex responsável por receber essa informação também é mais desenvolvida. Então, dessa parte dos mecanorreceptores, é isso que a gente tem que ter em mente, e que cai na prova essa questão dos receptores lá na pele, os mecanorreceptores, vai passar a informação para a medula, na medula vai acender de forma ipsilateral, no bulbo vai fazer a decusação, via do leminisco medial, passa para o tálamo, inerva o núcleo ventral posterior e depois se dirige para o córtex somatosensorial. É muito difícil cobrar algo além disso. Assim, o que eu lembro da prova é que a Vivi, ela brinca com essas coisas, sabe? Tipo, ela troca contralateral com ipsilateral, ela fala que a decussação das fibras vai acontecer em nível de medula ou nível de bulbo, ela vai jogando com essas informações assim. Então é isso que a gente tem que ter em mente nessa parte. Agora falando sobre a dor. Os receptores para dor são os nociceptores, que, como eu tinha dito, são terminações nervosas livres. Então, se atenta a isso na prova também, não é encapsulado. E caso a gente tenha alguma lesão na área, esses receptores, nessas terminações livres, a membrana delas vai sofrer uma despolarização que vai levar o sinal da dor até o córtex para ele ser processado. E como que vai acontecer essa via? Então, no caso da dor, a aferência, ela também, como é sensitiva, vai entrar pela parte dorsal, a parte posterior ali da medula. E no caso da dor, a gente vai ter a decussação das fibras em nível de medula. Então, ele entra na medula e ele já faz esse cruzamento das fibras. E já passa a ser uma via contralateral. Aqui na medula, essas fibras elas vão inervar esse trato de Lissauer, não sei como que pronuncia, mas é isso mais ou menos que tem que saber. Então faz a degustação em nível de medula, inerva esse trato e segue para o encéfalo de forma contralateral. Então ele vai passar ali pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo sem fazer sinapse, sai ali da medula, cruza essa parte aqui do tronco encefálico, e essa via é chamada de trato espinotalâmico.
Então, é o trato espinotalâmico, que é uma daquelas vias ascendentes, né, da medula. E tem esse nome porque vai da espinha até o tálamo, de forma meio que direta, né? Não acontece nada aqui no tronco cefálico, no bulbo, na ponte, no mesencéfalo. Chegando lá no tálamo, vai inervar os núcleos intralaminares e o ventral posterior, e do tálamo passa lá para o córtex somatosensorial e vai ser processada a informação da mesma forma que a parte sensitiva do tato. Agora, falando da temperatura, a gente vai ter receptores específicos para o frio e outros receptores específicos para o calor. Então, quando a gente diminui a temperatura no nosso corpo, os receptores para frio vão ser sensibilizados, vai ter a despolarização. E no caso da temperatura aumentar, os receptores de calor vão ser sensibilizados. A informação, ela vai seguir em direção ao córtex da mesma maneira que a via da temperatura, da dor, como a gente tinha falado aqui. Então, vai acontecer a mesma coisa para a temperatura. Vai chegar na medula, em nível de medula já faz a decusação, passa a ser contralateral, sobe até o tálamo e depois do tálamo vai para o córtex somatosensorial. E as fibras aqui da temperatura, assim como as fibras de dor, elas são aquelas que são menos calibrosas e com menos mielina, com menos bainha de mielina. São aquelas fibras A gama e C. Então, comparando as duas vias agora, que a gente tem que ter isso em mente para a prova, é a parte principal e muito difícil cair algo fora disso. Então, a gente tem aqui a parte do tato, da vibração, né? Que vai ser os mecanorreceptores, e aqui dor e temperatura. Como que é a via do tato, que é a via lá do trato lemínico medial. A gente vai ter principalmente fibras A beta, que são aquelas, mas tem também a participação de A alfa e A gama, que são as fibras mais calibrosas e com mais mielina. Então vai ter uma passagem de informação de maneira mais rápida. Essa informação chegou na medula e vai seguir lá pela medula de forma ipsilateral, pelo mesmo lado que entrou, até que chega no bulbo. No bulbo, a gente vai ter a decusação das fibras, a via se torna contralateral através do leminisco medial. Chega no tálamo, do tálamo vai para o córtex. Agora, comparando com a parte da dor e da temperatura. A gente vai ter principalmente as fibras do tipo A gama e C, que são as menos calibrosas e com menos mielina. No caso da C, não tem a baía de mielina, então é um estímulo, uma velocidade menor. Chegou na medula, fez a decussação em nível de medula. Então, ele sobe aqui pela medula de forma contralateral. Passa pelo bulbo, pela medula, pelo tronco cefálico sem fazer sinapse e vai direto pelo tálamo. Então, via espinotalâmica. Vai da espinha para o tálamo. E depois que passa pelo tálamo, chega no córtex somatosensorial. Então, dessa parte de sistema somatosensorial é isso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, só mandar mensagem que eu tento ajudar vocês. Até mais.